Maringoni, querido, olha aqui. E aí, Maringoni? O Trump decidiu fazer campanha por Lula? Sensacional. Você não dormiu essa noite, né? Quase não. Bom dia, Mauro. Bom Segunda dia, que vez bom. essa semana que você me convoca aqui, eu estou perfilado aqui no Manhã Brasil. Graves momentos, né? Grave, sensacional essa chave. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de curioso. Você deve receber esse tipo de pergunta, sempre artista, tem sempre alguém enchendo o saco do artista. Quanto tempo você leva para criar e desenhar uma charge dessa? Não, essa aí foi rápida, porque a ideia estava na mão, estava quicando. O desenho não saiu muito bom, porque eu fiz de madrugada com muito sono e não fiz lápis, eu fiz isso direto na caneta. Então eu até estranhei, porque o cara está mostrando um celular e a mão ficou numa posição meio ruim com a cabeça do sujeito que está atrás. Falei, vou fazer de novo. Falei, não vou fazer de novo nada, eu vou botar isso. E vou dormir. E vou dormir. E vou dormir. Maringoni, achei, assim, te chamei de volta. Primeiro, falei, né, a gente conversa o dia inteiro e vai dialogando e vai trocando avaliações. E a segunda-feira nós conversamos aqui sobre a sua avaliação da reunião dos BRICS. E você foi um dos primeiros a constatar, isso aí tem tudo a ver com a reunião dos BRICS. Não só eu elenquei aqui 3 motivos ou 3 vetores que levaram a essa ação do Trump, e o terceiro vetor é devido à sua análise, realmente muito crucial. Depois a motosserra lá, como é que chama? Cátia Abreu, foi na mesma linha que você, a Cátia Motosserra, que são... Motosserra é a nossa companheira Cátia, não me lembro. É isso. Então, Bolsonaro, Big Techs e BRICS, as motivações dessa ação do Trump. Né? É o BBB. Fala, me queria uma avaliação tua aí do que foi essa ação do Trump ontem e onde estamos nesse momento. Você fez uma varredura excelente. Eu estava assistindo aqui o programa, você pegou vários aspectos, e eu quero ressaltar uma coisa. Muita gente, inclusive eu aqui, estávamos achando na semana passada que essa reunião do BRICS seria esvaziada. Ela, de fato, teve problemas, porque o Xi Jinping não veio, o Putin não pôde vir, aí os presidentes do Irã, do Egito, da Turquia não vieram. Tinha tudo. O Brasil não tinha dado tanta importância para ela, tanto que antecipou, porque a prioridade era a realização da COP10 em Belém do Pará. Parecia que ia ser uma reunião sem grandes consequências. Pois não é que a reunião talvez seja a reunião do BRICS com mais impacto internacional que a gente teve. Eu estou falando isso de pronto, eu precisaria dar uma olhada, mas eu não me lembro das outras, eu estou falando de memória. Uma reunião que tenha tido tamanha contrariedade internacional. Por que isso aconteceu? E aí eu digo o seguinte, a reunião do BRICS não acabou, as suas reverberações continuam. Porque ela acontece num momento e com uma pauta, mesmo que essa pauta não seja única, mesmo que esse tema seja polêmico entre os países. A gente está agora com 11 países como membros efetivos do BRICS e mais 10 que são parceiros. Então já é um conglomerado, já é algo que, como tem sido ressaltado, envolve pouco mais de 50%, 52% da população mundial, esses 20 países. O mundo tem 200 países. Esses 20 envolvem 10% da população, envolve metade da população mundial. E 40% do PIB, ou seja, 40% de toda a riqueza do mundo. 45% das reservas mundiais de petróleo estão dentro são dos países do BRICS, está dentro do BRICS. Então, não é um bloco, é um fórum, né? Ele não tem sede, não tem estatuto, mas o fato dela ter se realizado agora e uma das pautas ter sido a desdolarização impactou muito o Trump. Eu argumentei na segunda que depois da guerra na Ucrânia, do cerco comercial, do embargo e especialmente da expulsão da Rússia do sistema internacional do dólar, do sistema de pagamento, do sistema SWIFT, ficou muito claro para países grandes que eles podiam ser sancionados pelos Estados Unidos com um cerco desse tipo. Ou seja, eu tiro você da possibilidade de ter crédito, de comercializar, de comprar ou vender qualquer coisa
no mundo, de vender seus produtos. A Rússia teve sua produção de petróleo bloqueada para entrar no mercado internacional. Enquanto você está sancionando Cuba, Venezuela, Nicarágua, ou mesmo o Irã, que embora seja um país maior, isso aparentemente não tinha grandes consequências, mas a Rússia é uma grande potência nuclear. Bom, quando isso acontece, os países começam a discutir de maneira mais concreta a saída da economia do dólar. E na reunião de Kazan, na Rússia, em outubro do ano passado, e nessa, o tema está no documento final. Não é a ênfase principal do documento, mas ele está lá. O discurso do Putin no domingo foi sobre isso. Em diversas oportunidades, o presidente Lula tem mencionado a questão do dólar e tal, mas, enfim, nós estamos numa articulação que se discute o uso de moedas locais, o uso de outras moedas nas transações internacionais. Na segunda-feira, o Donald Trump foi para o X, foi para a sua conta nas redes sociais e escreveu o seguinte: qualquer país que se alinhe com as propostas anti-americanas do BRICS, anti-americanas de saída da economia do dólar, terá as suas tarifas adicionais de 10%. Na segunda-feira, ele falava em 10%. Na quarta-feira, 2 dias depois, ele vem com essa de 50%. Olha a velocidade com que o mundo... Aí é uma grandeza numérica. A velocidade com que a conjuntura internacional está se movendo. Ela ganha uma atração, ela ganha uma aceleração muito forte. Em 2 dias, eu repito, em 48 horas, a sanção de 10 para 50. Por quê? Porque ele percebe que o movimento é sério. Ele percebe que é um movimento que, na hora que começa para valer, ele vai ganhar mais impulso, um movimento de saída do dólar. Como o dólar é o centro da dominação americana no planeta, o país que emite a moeda global, que estabelece a taxa de juros global, é um país que detém o poder global. Por que a reunião do Copom é a cada 45 dias, no dia seguinte às reuniões do FED, do Banco Central Americano? Porque o Galípolo, sua turma, os seus amigos, que estão lá no Copom, os indicados pelo Lula, ficam olhando a taxa de juros americana, mas isso o Campos Neto todos fazem, para ver como é que eu vou agir aqui no Brasil. Ou seja, não tem nada mais colonial do que a ação do Banco Central brasileiro nesse sentido, um colonialismo monetário. Então, essa ameaça suscitou essa brutalidade do Trump. Como toda ação, e foi exagerada, como toda ação exagerada, ela passa das medidas. O que o Trump colocou nesse balaio? Essa articulação que você mostrou o Eduardo Bolsonaro fazendo aí. O Eduardo Bolsonaro é um pilantra internacional, está, na prática, foragido nos Estados Unidos, junto com outro pilantra que você citou aqui, o Paulo Figueiredo Neto. Do Figueiredo. Ele faz uma nota, Mauro, eu fiquei assim, ontem eu ri e ri de novo. A solenidade, eu vou ler uma nota emitida pelo jornalista Paulo Figueiredo e por mim. Parece que ele está dizendo assim, eu vou ler uma nota emitida pela ONU, pelo Vaticano, por sei lá mais o quê. Num estacionamento lá nos Estados Unidos, estacionamento. Uma puta solenidade para ler uma nota daquela, um troço ridículo, que você falou bem, um procônsul romano, né? Os territórios ocupados do antigo Império Romano. Então, isso passa das medidas, porque ele coloca nesse balaio anistia ao Bolsonaro. Fica risível. Assim, eu estou achando que a volta do Steve Bannon, ele voltou a se aproximar, né? O grande ideólogo da extrema-direita americana voltou a se aproximar do Trump. Eu acho que ele não está muito bem, ele talvez não tenha tomado remedinho. Estou brincando remedinho, não, mas é que a arrogância imperial deles os fez perder a mão. Porque toda essa situação em que o Trump tem a ação dele tem a característica básica de unir a nação, unir o Brasil frente a uma agressão externa. O Brasil se unificou. Ontem, não precisa nem o Lula falar, mas o Lula fez uma nota muito correta. Eu achei a nota assim, no ponto, corajosa. Aqui não. Eu critico tanto o Lula, eu tenho que dizer, a nota foi muito boa. Acho que faltou ali uma rede nacional de rádio e TV, como você bem sugeriu aqui. Mas mais do que isso, colocou o Tarcísio, o Zema, essa escumalha,
a ponto de dividir o governo de São Paulo. Agora o vice está falando, não é bem assim, vai causar prejuízo. E isso precisa suscitar uma ação cada vez mais firme, quer dizer, esse negócio de devolver a carta, isso foi muito bom, porque em 3 semanas começam as tarifas, né? E se o Trump mantiver de fato, né? E essas tarifas vão suscitar problemas na economia brasileira. Os Estados Unidos são o 3º maior mercado para os produtos brasileiros. Primeiro é a China, com 27% do total das exportações brasileiras. Em segundo lugar é a União Europeia, com 15%. Olha só, a China é quase o dobro da União Europeia, que são os 28 países da União Europeia, 28, 29. E terceiro, os Estados Unidos, com 11,5%. A China, sozinha, é mais do dobro do que 2,5 vezes as exportações dos Estados Unidos. Aqui, o Paulo Krugman colocou aqui ontem, lá na isso. Eu arredondei os números, é isso aí. Agora, a gente tem que olhar também para a qualidade, quer dizer, qual é a pauta de exportação para os Estados Unidos. Ela tem uma qualidade que não tem em outros países, que é de um país desse tamanho, que é o seguinte: os manufaturados oscilam entre o primeiro e o segundo lugar, dependendo do ano. E quais são os manufaturados? São, em primeiro lugar, aeronaves, é a Embraer. Segundo, são máquinas e equipamentos de diversos tipos, trator, equipamentos um pouco mais sofisticados. Depois tem óleos, combustíveis minerais. Eu digo, isso aí oscila um pouco de ano a ano. Quarto, são alimentos, e outros são materiais em bruto, que é petróleo em estado bruto, minério em estado bruto. Mas o importante é que a pauta ela tem um peso industrial grande. A nossa pauta para a China é uma pauta basicamente de commodities, produtos agrícolas primários. Para a União Europeia, idem. Então, não é um prejuízo. O Krugman cita que são 2% do PIB brasileiro. Sim, mas é uma pauta importante, cujo bloqueio pode suscitar problemas para a indústria brasileira. Pode suscitar... Não é fácil você achar novos mercados. Então, pode haver abalo. E nisso, o governo vai ter que trabalhar bem, espero que trabalhe, porque pode suscitar aumento de desemprego. É isso que o Bolsonaro está contando com essa investida deles. Tem alguma racionalidade? Porque quando o Eduardo Bolsonaro fala, nós temos 3 semanas, porque é real. Não quero ser, não é alarmista. Então, isso que você fala de ter movimento de massa, de ter mobilização, é muito importante. Agora, só para terminar aqui, Mauro, é muito impressionante, usar a tua palavra, paga os royalties depois, mas é muito impactante como a questão nacional, o nacionalismo, o patriotismo pega fundo em qualquer país. O Brasil foi agredido. O Jornal Nacional coloca isso. Mas esse editorial do Estadão que você leu aqui é uma coisa... Olha, isso redime os Mesquita, não são mais os Mesquita que controlam o Estadão, mas ontem foi 9 de julho, a data daquela rebelião da oligarquia paulista, chamada Revolução Constitucionalista de 32, que era uma revolta do setor agrário da República Velha, do atraso, do café, do fazendão, lá em 32, há 93 anos, contra o Getúlio, contra o governo Vargas. E o Estadão e esse setor da sociedade paulistana sempre colocou o 9 de julho como uma espécie de 7 de setembro paulista, é a data nacional paulista. Eles achavam que São Paulo... Tinha um movimento separatista de São Paulo em 32. Foi nesse dia que o Trump fez essa investida, e o Estadão, que vocaliza o agro, que vocaliza o Tarcísio, que vocaliza a extrema-direita, que apoiou o golpe de 64, que sempre foi contra Lula, que sempre foi contra tudo, qualquer avanço institucional, se coloca contra o Trump. Aquele mapa que você colocou lá, há uma hora mais ou menos, que é o mapa do Brasil, com os estados todos, sim. A maioria da exportação do destino é a China, e São Paulo e, se não me engano, Acre. Isso. Rondônia, Venezuela, ele está na fronteira, mas é São Paulo, Ceará... Espírito Santo, Paraíba, que são para os Estados Unidos. E Paraíba, que são e Alagoas, que é Estados Unidos.
É, é. Então, esse mapa é eloquente. Talvez o Tarcísio tenha olhado, não sei se ele olhou para isso, mas esse mapa falou, opa, vou me dar bem. E se deu bem mal. Só para finalizar, olha só, você e eu e outros camaradas, a gente discutia há um mês atrás, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo nos Estados Unidos exaltando o nacionalismo. Não sei se você lembra, ele fazia, Lembro. parece que estava o programa dele. Então, ele exaltava o Getúlio Vargas, ele exaltava até o Jango, ele mencionava, não exaltava assim, mas o Geisel, os governos que tiveram algum tipo de conduta nacionalista na economia e chamando atenção para o Brasil, para não sei o que e tal. Hoje, ele desfaz tudo aquilo. Ou seja, aquilo lá era fumaça, aquilo era lorota para tentar se recolocar na agenda política, na conjuntura brasileira, vocalizando algo que o governo Lula tinha deixado de lado, que é a questão nacional. O Lula empunhou essa bandeira. Eu te mandei até aí uma imagem construída com inteligência artificial, que é o Lula a cavalo com a bandeira. Ah, estou vendo aqui. Estou vendo aqui. Epa, deu uma congelada. Quem congelou? Maringoni ou eu? Maringoni ou eu? Tá aqui a imagem Mauro, aqui. Eu não sei se foi não você sei ou se eu eu que estou no congelei, ar ou mas não, estou mas aqui, ó. então eu vou Peguei a se der imagem algum que problema aqui. você pôs aqui. A cara de Getúlio, né? Esse Lula aí. Tá instável a minha rede, acho que eu estou caindo ou você está caindo, eu não sei Não se os sei, dois. acho que foi você. Foi você. Mas Estão dizendo. é impressionante, né? Já coloca o Lula ereto, tal, em cima do cavalo. Nem sei se o Lula sabe montar, mas é possível que saiba, claro, não é isso que eu estou. Mas eu achei assim curioso, porque é essa exaltação nacional como se fosse não um Getúlio, assim. Uhum. Agora, minha questão para você, Maringoni, ainda para a gente encerrar, é uma análise do cenário político interno, né? Me parece que a bandeira nacionalista, Brasil acima de tudo, que era uma bandeira que carregava a contradição, né? Brasil acima de tudo, e ao mesmo tempo o Bolsonaro fazia continência para a bandeira americana, mas me parece que eles perderam, a extrema-direita perdeu de vez a bandeira do nacionalismo aqui. E a gente vê esse fenômeno. Você falou do Estadão, a bancada do agro pedindo para o governo Lula ser firme contra os Estados Unidos. É claro que business as usual, né? Eles estão fazendo isso porque está afetando o principal órgão, né, do corpo dos burgueses, que é o bolso, né? Esse é o tema para eles, na verdade, mas... Que a minha conta no paraíso fiscal, o principal órgão do bolso. Exatamente. Exatamente, mas vamos dizer assim, a rigor pouco importa, né? O que importa é qual é o movimento que está acontecendo. Como é que você vê esse movimento político aqui? Eu estou achando que a gente está tendo uma movimentação de placas tectônicas aqui no cenário político interno, né? Depois disso. Eu sou assim cuidadoso, talvez em excesso, falar, pô, tectônico, vamos ver, é possível. Eu não sei se é definitivo, porque vamos ver se o Lula segura essa bandeira que estão mostrando aí no cavalo de maneira efetiva. Você falou, não dá para segurar essa bandeira com uma política econômica, uma política fiscal totalmente aberta às injunções internacionais. Quer dizer, você está. O Haddad voltou essa semana a falar em aproximação com os Estados Unidos, não se pode continuar com o nível que havia de aproximação com os Estados Unidos. Por exemplo, aquela declaração que eu falei na segunda-feira do chanceler Mauro Vieira, de no meio da reunião, um pouco antes do começo da reunião do BRICS, dizer que nós somos ocidentais, não só geograficamente, mas politicamente, ou seja, nós estamos com os Estados Unidos. Né? Não adianta falar isso. Eu acho que a gente vai ter um desdobramento. É preciso ser acompanhado nesses dias, eu acho que isso vai continuar. Agora, é preciso. A ação agora é não deixar esses setores empresariais, se eu digo empresariais, e mesmo populares,
se descolarem dessa situação. Agora, o Lula tem... Ele é muito competente, tal, eu discordo muitas vezes das orientações do Lula, mas ele é muito competente, e ele tem uma sorte danada, porque o primeiro e o segundo mandato aconteceram durante o boom das commodities. E agora são dois eventos que aparecem, que um é suscitado pelo governo, que é a história do pobres contra ricos. Eu não esperava que isso pegasse dessa maneira. E pegou nas redes, não é que pegou nas massas. Você vai chamar uma manifestação contra isso, eu não sei se essas manifestações de hoje como vão ser, se tiver só o mote do pobre contra... Mas nas redes isso pegou, intimidou e colocou na parede Hugo Mota e o Centrão. Agora o Lula vai lá negociar com o Centrão, o Haddad vai sentar com o André Esteves, já. Agora, o segundo caso é essa questão nacional. Ele está com dois trunfos na mão. A situação, uma iniciativa do governo, da sua base de apoio, pobres contra ricos, a nação contra o império, a nação contra a agressão, e tem uma terceira que o Lula construiu, que é a vitória do Edinho no PT. Isso aí precisa ser colocado nesse mesmo conjunto. Por quê? Porque o Lula impôs... Edinho que lançou sua candidatura na Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Muito bem lembrado, que lançou a sua candidatura na Embaixada dos Estados Unidos. Mas o Lula, com isso, passa um trator em cima da pequena esquerda do PT, Rui Falcão, Walter Pomar, que são uma gente valorosa, tudo bem e tal, mas o Lula passou o trator em cima dessa, não é deles no plano pessoal, mas passou dessa corrente esquerda. Então, ele controla o PT, controla a maioria do PSOL com o Boulos, então na esquerda não tem dissidência, o pobres contra ricos pegou, e agora cai essa bola quicando na área, que é a agressão do Trump. Ou seja, ele saiu das cordas e tem tudo para retomar a ofensiva para o ano que vem. Você falou antes, eleitoralmente, o quadro está montado em favor do Lula. Eu torço para que o governo consiga aproveitar isso. Torço mesmo, porque o Bolsonaro, como você bem apontou, se desmoraliza, Eduardo Bolsonaro e tal, coesiona o STF, porque o STF é aquela geleia, então dá um peso maior para o STF e cala a boca do Centrão, que não é o agro, mas eu estou dizendo Centrão, Alcolumbre e Mota. Eles, até agora, não sei se manifestaram agora pela manhã, até agora estavam mudos, né? Sim, é isso. Não tem entusiasmo, não tem emoção. Nós estamos analisando. Tem uma oportunidade. Você mostrou lá aquela montagem de inteligência artificial, sempre de mau gosto, mas tá bom, né? Claro que é de mau gosto. É que o cavalo é uma expressão típica da política. O cavalo está passando selado na frente do Lula. Ele vai montar ou não? Eu não sei. Não tem otimismo em relação a isso, não. O Lula está deixando passar muitos cavalos também, né? Então, vamos ver. Estátua equestre não falha nunca. Do Napoleão ao general... Tem lá o general Zhukov, o grande marechal Zhukov, que venceu o nazismo. Você vai... Na entrada do Kremlin tem uma estátua do Zhukov dando uma espadada na hidra, na cobra, que tem o símbolo nazista. Você vai na Venezuela, tem estátua do equestre do Bolívar em todo lugar, do San Martín na Argentina, do Duque de Caxias aqui na Praça Princesa Isabel. Não falha, estátua equestre é tiro na mosca. Deixa eu botar aqui. A Maria Xavier foi o Trump isso, né? A mudança do cenário. Né? De fato, se o Trump não tivesse reagido como reagiu, a reunião do BRICS teria passado meio que despercebida. O Trump também levantou, né, politicamente a reunião. O camarada Gabi diz assim, quando semanas se passam como séculos. É isso, tem hora que o relógio da história dá uma acelerada, e isto é importante. Deixa eu ler mais 3 superchats, faça um breve comentário e te entrego para você encerrar, que eu sei que você precisa sair. Gilson Alves. Mauro, nunca havia presenciado uma análise tão rosa sua assim. Trump deixou uma porta aberta na casa para quem usa o boné. Tarcísio vai se fortalecer. Vamos ver.
né? Essa coisa está em curso. Mauro, você está errado, de novo emocionado. Até posso estar errado sem problema nenhum, porque o mais fácil na vida é errar, não tem problema nenhum quanto a isso. Salve, Mauro, pelo repetido excelente giro de notícias e de análise. Infelizmente, Lula e o PT vão deixar esse assunto do enfrentamento nacionalista esfriar. Vamos ver, acho que é a hipótese mais provável, de fato, mas a batalha está em curso, o cenário está mudando em curso. Uma pergunta, Lula irá mudar da água para o vinho? Incrédulo. Só queria fazer um comentário breve e te entrego sobre isso. Gente, as pessoas, os personagens, os atores mudam seus papéis conforme muda o cenário, conforme muda a história. Quem é que acreditaria que o Alexandre de Moraes, secretário de Segurança de São Paulo, algoz dos mais pobres, ministro da Justiça do Temer, um sujeito formado na direita, teria o papel que ele está tendo no cenário do país hoje? Então, acho que é preciso entender também que há os personagens e há os cenários que também conduzem esses personagens. Então, vamos ver, eu falei do Getúlio aqui, a gente olha o Getúlio, as mudanças do Getúlio ao longo da sua vida em função das mudanças do cenário. Então, vamos ver, às vezes, não é que alguém queira ir para um determinado lugar, é empurrado para o lugar por uma mudança de cenário. Vai acontecer? Não sabemos. Mas a oportunidade está aí, né? O cavalo está passando selado. Fala, Maningoni. Mauro, é o seguinte, essa questão do lulismo e do governo brasileiro, do BRICS, toda a organização, a gente precisa ver o que ele quer, qual é a sua intenção, qual é o seu programa, projeto, enfim, mas é preciso ver o contraste. Eu digo isso porque tem um camarada, um conhecido meu, que é o cientista político argentino Alejandro Grimson. Aliás, dá uma boa entrevista sobre a Argentina. O Grimson, ele fez doutorado aqui na UNB, ele foi assessor da Cristina Kirchner, escreveu há alguns anos um livro muito interessante chamado O que é o Peronismo? O peronismo é um fenômeno extremamente complexo, tem muita coisa na Argentina escrita sobre peronismo, mas o dele é uma espécie de manual, porque o peronismo já abrigou da extrema-direita armado, López Rega, lá há 50 anos, 73, a luta armada de esquerda, passando pela Cristina Kirchner, passando pelo Menem, ultraliberal, o homem que desmontou grande parte do Estado argentino. Aí o Grimson fala assim, como definir algo que tem tantas tendências, que vai para um lado, vai para o outro tal? Ele falou, o peronismo se define, antes de tudo, pelo contraste, por quem o combate, que é uma definição boa para o getulismo também. O que é o getulismo? Quem é contra o getulismo, em geral, é a direita, a extrema-direita brasileira. Não importa o que é o getulismo, ele vai para lá e vai para cá, como você fala. O Getúlio saiu da direita e foi para uma posição nacionalista progressista nos anos 50. O contraste está estabelecendo uma nova chance para o Lula. O BRICS tem países como a Índia e como a África do Sul, que são aliados dos Estados Unidos, e tem países como a Rússia e a China, que são oposição ao Ocidente. Tem o Brasil, que fica no meio do caminho. O que define o BRICS? O contraste. Quando o Trump fala o BRICS está contra os Estados Unidos, ele está estabelecendo uma cerca, uma risca vermelha, uma marca de giz no chão, ele empurra o BRICS para uma posição. Essa situação que a gente está. O contraste está definindo, está nos definindo, eu digo nos definindo, todo um campo nacionalista, um campo contra a agressão imperial, um campo contra o Trump. Isso é o que vale na política, como você bem colocou. As coisas vão mudando de acordo com a conjuntura. Você citou o Xandão, eu cito o outro lado. Não tinha ministro de indicação mais petista para o STF do que o Toffoli. O Toffoli é cria do Zé Dirceu, da CUT, do Lula. Enfim, ele cresceu dentro do PT, advogado do PT, advogado da CUT, advogado-geral da União no governo Lula. E é o pior ministro do STF, o mais canalha, o cara que não deixou o Lula vir no sepultamento do irmão. Então, as coisas mudam, as pessoas mudam e as forças políticas operam nessa areia movediça. A gente tem que sempre ver o seguinte, tudo bem, não sei bem de quem está a favor de que essa gente está, mas eu sei quem está contra. E isso é muito importante.
É isso aí. Antônio Marcos, para encerrar e embarcar nosso Paulo Clias, agora nós vamos falar sobre a questão propriamente econômica, né, dessa decisão do Trump. Gente, calma lá, nós temos que dar o tom também. E essa é uma questão chave. Qual é o lugar da esquerda nesse momento? Nesse momento, o lugar da esquerda é apontar, ó, o caminho é transformar esse momento num momento de luta contra o imperialismo e de luta de revogação do arcabouço fiscal e de mudança da orientação do governo. Isso quer dizer que nós vamos ficar amiguinho do Lula, que nós vamos... Não, nada disso. Essa é a bandeira que a esquerda tem que colocar nesse momento. Não tem outra bandeira. Né? Exato, Mauro. Cada um vai nesse balaio, nesse conjunto, com o seu cartazinho, com a sua bandeira, e vai tentar fazer com que ela se torne maioria. O Diogo encerra aqui com uma pergunta que acho que você não precisa nem responder. Quem está ajudando mais o Lula? O Mota, o Trump ou o Ciro Nogueira a cada entrevista para a Globo News? Eu acho que o Lula tem que chamar o Trump para o ministério. Se o Trump continuar assim, tem que botar o Trump para o ministério. Valeu, Maringoni. Obrigado, viu, pela atender o chamado aí de última hora. Abração. Tchau, tchau.